Muito bem, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro que nós temos todas as semanas com a palavra do Senhor, um encontro que nós temos também com o nosso momento de oração. Pelo menos para mim tem sido muito produtivo esses momentos onde a gente tem meditado na palavra de Deus, falando sobre a questão da oração, onde a gente tem aprendido que a oração ela é muito mais do que meramente um ritual, muito mais do que um meio de alcançar o favor de Deus. A oração é parte importante da vida cristã. Sem oração não há vida cristã, e sem vida cristã também não há comunhão com Deus. Então a gente vem falando aí durante todos esses meses sobre diversas passagens, principalmente nos evangelhos, onde nós então refletimos e meditamos sobre a vida de oração. E nessa ocasião não vai ser diferente. Nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 16, 17 e 18. É um texto bastante conhecido e diz assim esse texto da palavra de Deus: E sejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Apenas o verso 16, 17 e 18. Muito bem, eu quero, nessa primeira parte do nosso estudo e da nossa reflexão, lembrar os irmãos que o Senhor Jesus, por diversas vezes, falou sobre a importância da oração, ensinando aí os seus discípulos, os seus ouvintes. E como a gente tem aprendido também, a oração ela passa a ter um caráter diferente a partir do ministério do Senhor Jesus. Porque antes de Jesus, nós tínhamos então todos os elementos das leis cerimoniais de Israel. As pessoas elas não tinham a liberdade de orarem a Deus livremente. Elas precisavam necessariamente de outros recursos, como principalmente o sacerdote. Então o sacerdote adentrava o templo e ali ao longo de 3 vezes por ano haviam os cultos, e assim o povo então era representado na presença de Deus, ora pelo sacerdote, ora pelo profeta. É claro que no Novo Testamento nós temos ali a presença das sinagogas, mas ainda assim o ensino sobre a oração ele não estava muito bem desenvolvido, principalmente porque nas sinagogas, ali com a presença dos fariseus e dos religiosos da época, eles acabaram por distorcer os ensinamentos da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus ele veio e ao longo dos seus 3 anos de ministério, ele dedica boa parte do seu tempo, dos seus ensinos, falando sobre a importância da oração. A oração em comunhão com Deus, entrando no quarto, colocando o joelho no chão e orando. A oração da intercessão, orando uns pelos outros. A oração também como um meio de pedir as dádivas do reino de Deus, para que Deus abençoe o povo e o seu povo consiga construir no seu caráter as virtudes dos cidadãos do reino. A oração é então no ministério de Jesus um ensinamento fundamental, e tanto é que é por esse motivo que 2000 anos depois nós estamos aqui olhando com toda a atenção do nosso coração para os ensinos do Senhor Jesus a respeito da oração. Mas tem uma passagem bastante interessante, uma parábola na verdade que o Senhor Jesus contou da viúva e do juiz iníquo, ou juiz injusto, dependendo da tradução, onde aquela mulher, de maneira insistente, ela começou então a procurar aquele juiz para que ele julgasse a sua demanda. E o Senhor Jesus contou essa história exatamente para mostrar a importância da perseverança na oração.
Então, queridos, o primeiro passo é a gente aprender sobre a importância da oração. E o segundo passo é a gente aprender que a oração ela deve ser feita de maneira perseverante, insistente, contínua. Da mesma maneira que aquela mulher da parábola, ela então insistentemente procurou aquele juiz, e até que ele então, por cansaço, acabou inclinando o seu coração para a sua demanda, assim também no aspecto da perseverança devemos nós insistir. Se nós oramos pelos nossos filhos, não é uma oração, não é uma semana de oração e nem um mês que vai, de fato, resolver as questões. Precisamos orar por eles todos os dias, durante todos os meses, ao longo de todos os anos. Enquanto tivermos o fôlego, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos nossos irmãos, oramos pela nossa igreja, oramos pela nossa vida e principalmente oramos a oração de acordo com a vontade de Deus. Agora, esse texto que nós acabamos de fazer a leitura em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, ele faz aqui algumas associações interessantes. E a primeira delas, Paulo já está aqui nos conselhos finais da sua segunda carta aos Tessalonicenses, aliás, de 1 Tessalonicenses, e nos seus conselhos finais, no versículo 19, ele diz: estejam sempre em alegria, ou estejam sempre alegres. Naturalmente, todos nós já ouvimos falar sobre a importância da alegria e de sermos alegres e tudo mais, mas é bem verdade, irmãos, que na maior parte das vezes, quando a gente conversa uns com os outros, a gente percebe que as pessoas estão muito mais tristes do que alegres. As pessoas estão muito mais experimentando as experiências amargas da vida do que se deleitando nos prazeres da vida. E talvez o grande problema dessas experiências corrompidas, que geram fraturas na alma e no coração, seja exatamente pelo fato da cegueira espiritual não permitir com que a gente veja como o nosso Deus é o Deus de toda graça e o Deus de toda bondade. Quando Paulo diz sejam sempre alegres, ele está falando primeiro de uma experiência que lhe era particular, era uma experiência que ele tinha na sua vida com Deus. E ele está falando também de algo que todos os filhos de Deus podem e devem usufruir. E isso leva-nos a pensar então que se nós não estamos experimentando a intensidade da alegria de Deus, não é porque Deus nos esqueceu, não é porque Deus não cumpre o que promete, muito menos isso, mas é simplesmente pelo fato dos nossos olhos estarem voltados para as direções erradas. Se os nossos olhos estiverem buscando o contentamento e a alegria nas coisas do mundo, ainda assim podemos experimentar uma alegria momentânea. Mas quando nós aprendemos, irmãos, e essa é uma lição realmente difícil de aprender, mas quando nós aprendemos a nos alegrar com as vitórias do reino, com as vitórias dos nossos irmãos, quando nós aprendemos a entender que nós não estamos disputando e nem rivalizando uns com os outros, mas que estamos juntos buscando o mesmo objetivo, que é a glória de Deus, Deus começa então a derramar sobre os nossos corações essas bênçãos e essas alegrias. Nós precisamos em nossas orações clamar ao Senhor para que Ele remova do nosso coração os obstáculos que nós mesmos colocamos e que nos impedem de vermos a vida na sua dimensão mais bela, na sua dimensão mais bonita, na sua dimensão mais verdadeira. Quantas coisas lindas Deus tem nos dado e feito nos experimentar diariamente. Quantas coisas e quantas demonstrações de amor e graça Deus tem dado ao seu povo. Mas o problema é que os nossos olhos estão olhando só os problemas. Os nossos olhos estão atentos demais aos boletos.
preocupados demais com o amanhã. Os nossos olhos estão voltados com muita intensidade para a vida do outro, do próximo, quando na verdade deveríamos e devemos nos deleitar em tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. O Evangelho sempre será maravilhoso aos olhos daqueles que veem. Mas quando as pessoas não veem a beleza do Evangelho, o Evangelho não deixa de ser maravilhoso por esse motivo. Quando Paulo diz, estejam sempre alegres, ele está falando de uma experiência real, que todos os filhos de Deus podem e devem ter. E após essa afirmação ele diz, orem sem cessar. Então ele faz uma associação da alegria com a oração. Pensemos, queridos, hoje, nesse dia de hoje, nós oramos com toda a intensidade que o nosso coração poderia orar? Será que nós temos reservado o tempo necessário para esse exercício, esse hábito espiritual? Será que nós não estamos nos alimentando apenas das migalhas que caem da mesa das coisas de Deus, quando poderíamos nos alimentarmos de maneira tão abundante das bênçãos da graça? Às vezes nós olhamos para as coisas do reino, para as coisas da igreja, para as coisas espirituais como fardos, e elas deveriam ser vistas como privilégios. Uma coisa a gente pode aprender com os irmãos das igrejas pentecostais. Quando essas pessoas entram para uma comunidade pentecostal, eles se envolvem profundamente com as coisas das quais eles creem ser as coisas de Deus. Eles se envolvem nos ministérios da igreja, eles estão sempre buscando as oportunidades para testemunhar. E claro, nós não estamos aqui fazendo uma avaliação de outros fatores, mas o que estamos observando é que quando essas pessoas elas têm um encontro com o Evangelho e elas então vão para a igreja, elas vão de fato. Mas quando nós olhamos para os movimentos reformados, para as igrejas mais tradicionais, o que a gente percebe é um movimento contrário. As pessoas elas veem, elas se interessam pelas formas como as coisas são feitas, elas gostam de como a Bíblia é pregada, mas não há um envolvimento mais profundo, mais intenso. Então observem, na igreja nós temos os nossos departamentos, nós temos as classes da escola dominical, nós temos as secretarias, temos as sociedades de jovens e senhoras, nós temos ali vários grupos na igreja das quais cada irmão pode ser inserido e fazer parte e de alguma maneira fortalecer o projeto que de certa maneira, que com toda certeza tem o objetivo de glorificar o nome de Deus. Então, queridos, a oração insistente, a oração contínua, a oração, como diz Paulo, sem cessar, ela é uma arma poderosa espiritualmente falando para abrir os nossos olhos para essas dádivas, para essas bênçãos. É como se Paulo dissesse, sejam alegres e orem sem cessar, para que vocês percebam e para que vocês aprendam e para que o próprio Espírito convençam vocês das bênçãos, da graça que Deus concede aos seus filhos amados. E não apenas isso, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não sei dizer quantas vezes eu já ouvi as pessoas perguntando, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Inclusive isso vai ser até tema de um dos nossos estudos, e a gente até falou sobre isso numa outra oportunidade. Qual é o meu propósito dentro do reino? No que consiste o meu chamado? Porque Deus me trouxe à existência, e mais do que isso, porque Deus me trouxe para uma comunidade cristã. Qual que é o objetivo, qual que é o plano, qual que é o propósito? E eu posso garantir com toda certeza que é muito mais do que frequência, é muito mais do que o exercício do dízimo, é muito mais do que a
as participações esporádicas. Deus, ele deseja que nós sejamos pessoas de oração. Deus deseja que nós alimentemos na nossa vida e na nossa jornada hábitos espiritualmente saudáveis. Deus deseja que sejamos de oração, que sejamos pessoas de leitura da palavra. Deus deseja que essas virtudes do Espírito sejam expressas nas nossas falas, nas nossas opiniões e nos nossos pensamentos. E por isso que ele diz: que sejam sempre alegres, orem sem cessar. E a última afirmação, que ela está no meio, mas eu quero deixar para o final, quando Paulo diz: em tudo deem graças. Em outras palavras, tudo devemos agradecer a Deus. As experiências amargas, as batalhas difíceis. Nós não devemos ficar perdendo o nosso tempo tentando convencer pessoas da nossa espiritualidade, da nossa experiência. Nós precisamos de um relacionamento direto com o Pai. Nós precisamos de uma vida intensa com Deus. Nós precisamos que Deus ele seja o nosso guia de fato e de verdade. E essa experiência é importante, principalmente para que o Espírito abra os nossos olhos para os nossos próprios pecados. Talvez não exista maldição maior para a vida humana do que achar que está fazendo tudo certo quando na verdade não está. Não existe maldição maior do que achar que é um cristão devoto e piedoso quando na verdade se é uma pessoa egoísta e pensa tudo em si mesma. Não existe nada pior do que um falso pensamento de espiritualidade, porque esses falsos pensamentos eles nos fazem acomodar numa realidade da qual nós não usufruímos. Então Deus ele abre os nossos olhos para vermos quem nós somos e para vermos quem Ele é. E assim, queridos, o nosso desejo, a nossa oração é para que Deus abra os nossos olhos, para que Ele encha o nosso coração do seu santo temor e para que Ele crie em nós o hábito de sermos pessoas que rendem graças, que sejam alegres e que orem ao Pai. Que Deus assim nos abençoe, que Ele assim nos fortaleça e que Ele assim encha o nosso coração do seu santo temor. E agora nós vamos, como de costume, ouvirmos mais um cântico e após o cântico passaremos para o nosso momento de oração.